livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, do Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 4. Paciência, a grande virtude. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, CELD, 2003, capítulo 9, item 7. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Um dos convites à paciência está justamente dentro do lar, local onde habitualmente os caracteres se apresentam em toda a sua nitidez, ambiente em que a própria liberdade que possuímos nos dá o direito de falar, de agir, como bem entendemos. Sede de crises, geralmente porque aí encontramos pessoas que, como nós mesmos, reagem quando as coisas não ocorrem de acordo com as suas ideias e concepções. O lar é o local por excelência para a prática dessa virtude chamada paciência. Aprendamos com a vida a viver em paz, com a companhia que Deus nos ofertou e que nós aceitamos. Quase sempre são pessoas que nos encantaram num determinado período da vida e que, a partir de um certo momento, se revelaram quais são interiormente. Desgostamo-nos, então, julgando não ser aquela pessoa a alma que conhecêramos anteriormente, esquecidos de que tal atitude traduz o estado de liberdade em que a alma se encontra junto a nós. Por não entendermos o outro, ou por não termos paciência para conviver com suas dificuldades, entramos em processo de desencanto, quando não em processo de depressão, porque as coisas já não ocorrem como imaginamos. Em realidade, essas pessoas nada mais são do que aquelas mesmas que nós conhecemos. Os filhos, algumas vezes, mostram igualmente esta maneira de ser. Em criança, beleza, alegria, promessas. Jovem, surgem os problemas. Começam desde então a demonstrar o que serão no futuro. Os pais, vendo seus filhos como crianças, não levam em conta que no futuro esses espíritos serão mais difíceis ainda. Não percebem que tais almas precisam de disciplina, precisam de amor sim, mas de disciplina também. Deixam-nas livres, como quem deixa que se crie uma planta que não desejará ter em seu jardim no futuro. Quando o ser começa a se mostrar como espírito, eis que os pais se queixam de abandono, de flagício, e às vezes até mesmo se queixam de Deus. Mas não viram que essa alma era difícil desde o início? Por que esperar alguma coisa que ela não pode dar? Finalmente, temos a impaciência com nós mesmos. Quantas vezes não nos cansamos dos nossos próprios atos? Dizemos que estamos cansados, proclamamos que não queremos mais trabalhar, porque nos sentimos exaustos. Reclamamos do calor, do frio, da roupa, do local, reclamamos de tudo. Em realidade, o que nos está faltando é paciência com nós mesmos. Não estamos levando em conta que somos almas em processo de progresso, almas que estão procurando crescer espiritualmente. Emolduramos nossa alma em moldura dourada de paz, quando a figura ainda não é dourada nem pacífica. Reclamamos dos outros, quando em realidade vivemos reclamando de nós mesmos. Sentimos-nos insatisfeitos, atingidos pelos outros. Não somos capazes de conviver com a nossa própria realidade. E eis que reclamamos de todo mundo, acusando o governo, a chefia mais próxima, a religião, a casa espírita, as pessoas vizinhas e as pessoas que estão em casa. Em realidade, não fomos capazes de nos transformar. E por isso, de tudo reclamamos. Se nos olharmos no espelho, iremos ver que também nós precisamos disciplinar nosso coração, nosso espírito, aprimorar nossos valores, conviver com a nossa realidade. Meus irmãos, a impaciência conosco é uma realidade que se apresenta sob nomes diversos, como cansaço, exaustão, reclamação e outros tantos motivos. Busquemos, entretanto, a Jesus, o Mestre da paz. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Está em João, capítulo 15, versículo 17. Eis que vos envio como cordeiro entre lobos.
está em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Confio em Deus, está em Atos, capítulo 27, versículo 25. Eis que vos digo, andais enquanto tendes luz, está em João, capítulo 12, versículo 35. Amai ao próximo, como eu mesmo vos amei. Irmão, busquemos Jesus para combater a impaciência. Que Deus, bondade e amor eterno nos sustente agora e sempre. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 13 de março de 2002. Essa página, de Baltazar, que fala da paciência, a grande virtude. E, de fato, quando Baltazar coloca que é uma grande virtude, é porque é verdade, uma enorme virtude, e das quais a gente está aí, da qual, a gente está aí distante de alcançar ainda. Estamos aí a passos lentos em direção a essa virtude. É a nossa proposta, Quando nós estudamos o Evangelho, a gente já está na proposta de conquistar as virtudes que Jesus falou, e a paciência é uma delas. Então, Baltazar vem dizendo que um dos convites para nós aí exercitar essa paciência é justamente dentro do nosso lar. Difícil, E é o local mais difícil da gente exercitar essa paciência, porque é o local onde a gente tem menos paciência. Justamente porque ali estão, como Baltazar diz aqui, pessoas que nos conhecem. Nós também estamos ali, nos mostramos tal qual nós somos, Que aí a gente, vamos dizer assim, não é deixar cair a máscara, Porque nós não vamos nos chamar de mascarados. Mas nós aí relaxamos quanto à nossa postura, quanto à nossa conduta, quanto à nossa fala, A gente não mede as palavras, E aí ele diz que é justamente ali. E eu não faço isso, e o meu companheiro, a minha companheira, o meu marido, a minha filha, o meu filho também não fazem. Eles também relaxam. A gente não se vigia, A gente vigia menos dentro de casa. Quando a gente vai para a rua, a gente está no contato com as outras pessoas, nós vigiamos um pouco, Nós contemos, Mas dentro de casa a gente relaxa. Tá dentro de casa as pessoas me conhecem, eu não preciso fazer de conta que está tudo bem, então eu estou com raiva mesmo, eu estou irritada, eu estou sem paciência. E ele fala aqui que é uma sede de crises o lar, e onde a gente encontra pessoas que, igual a nós, reagem da mesma maneira. E é verdade, Baltazar está falando aqui o que acontece com todos nós. Então ele diz que a gente precisa aprender a viver em paz dentro desse lar, junto àquela companhia que Deus nos ofertou. Porque nós não estamos juntos por acaso, Aqueles que estão ali convivendo comigo precisam, tanto quanto eu, conquistar essas virtudes. Mas a gente não vê assim, E Baltazar vai falando. Quase sempre são pessoas, e aqui ele está falando da relação homem-mulher, que nos encantaram a vida em algum momento. Às vezes amigos também, Que muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, começam a morar conosco, Compartilhar o mesmo espaço. E aí ele vai falando que a gente se encanta, com essas pessoas, se encanta lá o marido com a mulher e a mulher com o marido, e com o tempo vai vendo que aquela pessoa está sendo meio diferente, não é bem aquela criatura que a gente conheceu lá no início da nossa mocidade, mais jovem, cheia aí de impulsos, de ansiedades, de expectativas. E por quê? Porque esses espíritos começam, essas pessoas, como nós, começam a se mostrar. Assim também como nós começamos a nos mostrar. E a gente fala, essa não é a mesma pessoa. Não é aquela pessoa com quem eu me casei, Mas ele diz, porque isso acontece porque a gente não entende o outro. Na verdade, é a mesma pessoa. Apenas estamos olhando com outro olhar. Estamos prestando mais atenção. Porque quando a gente está assim, como é que diz, apaixonado até, vamos dizer assim, encantado com alguém, algumas coisas a gente passa despercebido.
E ali, num convívio, nós vamos aí nos mostrando, não é que o outro estivesse fingindo um comportamento, mas é por conta dessa nossa própria condição ainda de espíritos imperfeitos, né? No avanço aí, na nossa caminhada evolutiva. E às vezes isso vai acontecendo durante a convivência que a gente vai tendo aí, como é que se diz? A gente vai tendo contato mais íntimo em todos os momentos, todas as horas, né? E aí quando a gente ama de verdade, né? Quando a gente tem aquele sentimento que envolve o outro, vamos passando por cima dessas situações, até porque a gente também tem, né? E ele vem falando, os filhos às vezes se mostram assim também, quando é mais novinho, né? Quando é criança, uma beleza, uma criança meiga, né? Alegre. Quando começa a ficar jovem, começa a surgir aqueles problemas da adolescência, os conflitos, que é o momento que o espírito está dando aquela guinada, né? Está tomando consciência da sua encarnação. Mas ele diz que desde cedo essas crianças já demonstram que podem vir a ser no futuro. E nós, pais, né, aqueles que são pais, educadores, muitas vezes não percebem nada e não percebem que essas crianças precisam de amor, mas precisam de disciplina. E aí ele fala, quando o ser, né, quando essa criança começa a mostrar, né, as tendências daquele espírito, os pais se queixam de abandono, né, de, como é que fala, que esses filhos não consideram, não têm consideração por ele ter dedicado sua vida inteira a ele, né, aquele espírito vai se mostrando como ele é, o seu caráter, mas, Baltazar diz, mas os pais não perceberam desde o início, desde novinho, porque a gente percebe as crianças lá, né, nas atitudes dela, os pais, né, que estão ali em contato direto, certas tendências que já pode ir se aparando, se podando, como uma árvorezinha, né? Como um arbustozinho, uma planta que vai crescendo. E ele diz, será que não percebemos? Será que a gente não sabia que aquilo poderia acontecer? Ele fala isso, é para a gente refletir, né? Então ele está falando que também, assim, como isso acontece, e a gente perde a paciência com esses filhos, né? Ele diz que nós também, assim também acontece conosco. A gente perde a paciência conosco mesmos. Então, ele diz que nós somos impacientes. E quando nós estamos lá reclamando do outro, ou quando a gente está o tempo inteiro nos sentindo exaustos, cansados, desanimados, aí não queremos trabalhar, não queremos fazer mais nada, ele diz que, na verdade, nós estamos impacientes conosco mesmos. Não estamos tendo paciência conosco. Esquecendo que nós somos almas em processo de progresso. Almas que estão aí na caminhada em busca desse progresso. Ainda não alcançamos esse progresso. Aí a gente perde a paciência conosco. Aí a gente faz assim, ele diz que a gente emoldura a nossa alma numa moldura dourada, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade, equilíbrio. E nós não somos assim. Não somos nem pacíficos, nem dourados. Né? Nossa alma lá, ainda não temos essa beleza toda interior que a gente está buscando. E aí ele diz que a gente reclama do outro, quando na realidade a gente está reclamando da gente mesmo. E a gente não se dá conta disso, a gente está insatisfeito. Mas não é com o outro, na verdade a gente está insatisfeito conosco mesmo. Então ele diz que a gente reclama do chefe, reclama do marido, reclama da religião, reclama da casa espírita, reclama dos vizinhos. É uma reclamação ambulante, né? Nós viramos assim uma reclamação ambulante. E ele diz que, na verdade, é porque nós não fomos ainda capazes de nos transformar, de nos modificar. Nós ainda não conseguimos, e isso nos traz angústia, nos traz impaciência, nos traz irritação. Ele diz que se a gente se olhar no espelho, a gente vai perceber que a gente precisa ainda disciplinar o nosso coração. Quando ele fala de disciplinar o outro, o filho, aquele que está ao nosso lado, ele diz que primeiro a gente precisa disciplinar a gente. Então, nos disciplinar, aprimorar nossos valores e conviver com a nossa realidade. E aceitar essa realidade. Contanto que a gente aceite e faça o movimento de mudar. Não é aceitar a realidade e falar, eu sou assim, eu nasci assim, né? E a gente fala lá
porque alguns de nós somos assim, né? Nos acomodamos naquela postura. Não, é aceitar nossa realidade, nossa ainda incapacidade de termos esse momento, adquirirmos essa virtude, mas temos a capacidade de nos esforçar, de ir em direção a ela, e a gente faz como? Pede ajuda aos guias espirituais. E ele fala aqui que a gente busca ajuda em Jesus, que Jesus vai ter a palavra certa para nós. Quando ele fala, andar enquanto tendes luz. Nós temos nossa luz interior. Então vamos andando, caminhando na esperança de que vamos conquistar. E ele diz, irmãos, busquemos Jesus para combater a impaciência. Então que a gente possa buscar Jesus nos nossos momentos de impaciência, para devagarzinho ir conquistando essas virtudes. Muita paz para nós todos.